Qual é, meus camarada? Estamos começando aí mais um episódio da saga do canal, tá ligado? Aqui nas ruas de BH. Na real, a gente tá dando continuidade ao assunto do último vídeo, né? E pra quem não viu, lá eu comecei uma reflexão sobre aquelas pressões sociais que oprime e aliena as pessoas. Só que eu não foquei em uma dessas pressões em específico, mas no impacto que o conjunto de todas elas causa na vida das pessoas. E essas pressões, só para lembrar, envolve os sonhos e objetivos que você tem, também envolve o seu trabalho, seus amigos e a sua família. Já nesse vídeo aqui, eu vou direcionar a conversa para um elemento em específico, que é um dos mais antagônicos à nossa autoconsciência. E você vai fragar de qual é que é no decorrer do bate-papo aí. Então bora que bora. A maior parte das pressões que pesa sobre a vida das pessoas hoje em dia são pressões que isolam essas pessoas da sociedade. Todos esses elementos são forças de alienação. E justamente por elas se colocarem entre você e os seus sonhos, seus objetivos e valores interior, isso constitui um desafio que só pode ser enfrentado mediante um esforço individual, que seria juntar os caquinhos da sua existência e tentar restaurar a unidade da sua consciência. Então, você adquire um domínio sobre a sua existência no instante mesmo que você aceita ela intimamente. Quando você não se opõe ao seu destino, mas você se opõe àquilo que te aliena. Desses elementos alienantes, até certa época da história, quando a sociedade era bem menos pesada, menos organizada e menos abrangente do que é hoje, digamos lá pro, sei lá, século IV, no tempo de Santo Agostinho. Podemos dizer que ali era, sobretudo, as pressões sociais, aquelas relacionadas aos 7 pecados capitais, como por exemplo a cobiça e a luxúria. Hoje em dia, as pessoas movidas pela cobiça e pela luxúria, o número é muito menor do que, por exemplo, aquelas pessoas que são movidas pelo medo e pelo desejo de aprovação. Quando surge o cristianismo, ele aparece em um ambiente greco-romano onde os costumes eram muito baixos. A baixeza dele era tão grande que hoje a gente não consegue nem imaginar. Por exemplo, diante da pedofilia, hoje nós nos escandalizamos e também combatemos ela como crime, certo? Só que naquela época ela era aceita. Claro que não como um hábito conveniente, mas era algo legítimo. Era normal na Grécia que todo homem adulto, um homem de posses, tivesse, além das suas amantes, alguns garotos de 14, 15 anos que o servissem sexualmente. Era comum também tirar a vida das crianças indesejadas. O homem de família romano, se ele não queria a criança, ele tinha o direito de tirar a vida dessa criança. Então foi nessa atmosfera que surgiu o cristianismo. Havia a pressão do Estado e também havia a pressão da sociedade em favor desses hábitos e costumes que o cristianismo condenava, entendeu? Aí, passados 2000 anos, muito da moral cristã foi incorporado nas leis e também no próprio Estado. Então, independentemente da sua religião pessoal, a infração dessas leis morais traz para você um castigo terrível. Então, por exemplo, se você pratica pedofilia, você tá fudido. Não precisa de você ser um cristão para isso. A polícia ela vai te perseguir da mesma maneira, pô. Os vizinhos vai te rejeitar. A sua esposa não vai nem olhar na sua cara mais. Você tá lascado, tá acabado, você tá destruído. Passados 2000 anos, como muitas dessas leis foram incorporadas ao sistema jurídico e ao Estado, você não precisa ser cristão para ser submetido a essas pressões. Você já nasce no meio dela. Então, o medo de ser marginalizado ou até destruído socialmente por causa da mínima infração dessas leis morais é hoje muito mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Portanto, não é mais a cobiça ou a luxúria que vai afastar você da sua consciência, mas o medo que você tem delas. Você não é sequer capaz de ser sincero o suficiente consigo mesmo para ter cobiça e luxúria, pô. Tá muito alienado. A instituição da família, como é concebida hoje, ela foi uma grande vitória que a igreja obteve para a população de escravos romanos. Esses escravos, eles não tinham o direito de formar uma família. Quando eles iam procriar, eles se reuniam uma vez por ano e faziam uma macro suruba, da qual nasciam crianças sem saber quem era o pai. Aí dessa forma, sem família,
os filhos não tinham direito à herança. Então a igreja insistiu para que as pessoas de baixa extração social pudessem ter família. E essa aí foi uma grande conquista na época. Então a valorização da família se deu em grande parte por causa disso. Porém, à medida que surgiu o moderno direito de família, em que todas as relações humanas passaram a ser mediadas pelo Estado, note bem, o casamento civil ele é moderno. Ele tornou-se obrigatório no século XIX. Já existia, mas passou a ser obrigatório no século XIX. Então, o Estado que passou a mediar todas as relações amorosas. Isso introduziu um enorme potencial de alienação, pois as relações deixaram de ser realmente pessoais. Pensa bem, cada vez que você vai para a cama com sua mulher, tá indo também o juiz, o promotor, o advogado. Eles também estão lá, observando, esperando você vacilar para poder ir lá e acabar com a sua vida. Então, nessas condições, como que pode a família ser o abrigo da verdadeira intimidade e da autenticidade das relações humanas? Não é possível, pô. Então, a família ela se tornou hoje um dos principais fatores de alienação. Pensa bem, vários elementos da moral cristã que foram incorporados à legislação civil tiveram sentidos invertidos, ao ponto de hoje serem defendidos por motivos contrários à inspiração cristã original. Por exemplo, os famosos direitos da mulher. Nos Estados Unidos, a mulher ela pode pedir o divórcio sem alegar o motivo. É só ela chegar lá e dizer que não quer mais. Então o sujeito tem uma família até certo dia e no dia seguinte ele não tem mais. Então aquilo que surgiu como um valor cristão de defesa da família, porque a família simboliza a relação entre a igreja e o nosso Senhor Jesus Cristo, adquiriu um valor autônomo e passou a funcionar movido por valores contrários, como por exemplo a vaidade feminina, o orgulho e o desejo feminino de poder. Hoje, muitos lares, eles se sustentam por esses motivos. Qualquer pai de família, ele se sente obrigado a manter um certo padrão de vida para ele não perder a família, pô. E isso é profundamente desumano. Porque pensa bem, se o sujeito não tiver sorte, aí ele não vai conseguir um bom emprego. Aí vai chegar uma hora que a mulher vai dizer: estou de saco cheio, não quero mais esse pobretão. Aí ela vai lá no juiz e avisa: estou indo embora. Você já mediu o poder de pressão alienante que essa mulher tem sobre o marido? O que eu estou abordando aqui nesse vídeo e no vídeo anterior é uma reflexão para a gente medir a quantidade de pressão alienante que existe hoje. É algo monstruoso, pô. Agora, se a gente se voltar contra tudo isso, o que que vai acontecer? Nada. Se você não aceitar nada disso, o que acontece é que você vai se tornar uma pessoa mais individualizada, mais forte e mais dona de si. E no fim das contas, mais respeitada.